uma grande penalidade por É o que eu marcar. chamo truques de ilusionismo. Isso é claramente se calhar propunha que passássemos precisamente para lance a lance para podermos então ver os lances, o bloco de lances que eu pedia temos só que prejudicaram o futebol. Eu pedia só que lançassem novamente aquele vídeo que temos com aquelas faltas duras que nunca do Boa Vista? Exatamente. Jogo Boa Vista. Para quê? Porque o Francisco também falou. O Francisco também falou na Liga Real, naquela Liga Real com pontuação e a Liga Real com penaltis, enfim, aquela Liga Real. Sim, que tempo extra do Rui Santos. Que Rui Santos faz. Eu honestamente ainda não percebi a lógica disto, mas a determinada altura Rui Santos também se referia que não são só penaltis, não são só golos anulados, não são só fora de jogo, mas estas coisas das faltas e das expulsões que não são feitas em devido tempo e jogar uma hora, ninguém se referiu a este jogo que aconteceu no Bessa, no que diz respeito a todas estas faltas que aconteceram, que passaram impunes e que em boa verdade originaram duas coisas. Primeiro, que o Boa Vista tivesse chegado ao final da primeira parte, já nem sequer é ao final do jogo, da primeira parte com os 11 jogadores em campo. Ponto 1. Ponto 2. Que o tempo útil do jogo fosse aquilo que fosse, com as constantes interrupções. No entanto, todos estes comentadores, enfim, que eu agora me vou recusar a qualificar ou a adjetivar, porque já chega, na jornada seguinte, quando foi o Setúbal ao Benfica, todos vieram reclamar do antijogo que foi praticado pelo Setúbal, das constantes interrupções, das entradas à margem. Aqui ninguém se referiu a isso ou fê-lo muito ligeiramente. E não serviu para justificar coisa nenhuma. Já no Setúbal Benfica veio toda a armada em defesa do antijogo e das entradas. Estão aí as imagens, são variedíssimos lances que não foram punidos, alguns deles nem falta foi marcada, outros os amarelos ficaram por mostrar, as interrupções foram quanto basta. E, na nossa opinião, que isto nem sequer, não é necessário sequer ser técnico de arbitragem, na opinião de qualquer pessoa que assista a um jogo de futebol, isto teria que ser sancionado. E não seria difícil de acreditar que, no final da primeira parte, o Boa Vista já não estivesse com todos os jogadores no relevado. Entretanto, passando já então para situações muito concretas de situações que prejudicaram o Futebol do Porto, ou em que o Futebol do Porto foi prejudicado, vamos começar por analisar um lance que aconteceu no Marítimo Futebol Clube do Porto, um lance sobre o Corona. Lucas África sobre o Corona, que eu já tive aqui a possibilidade de mostrar uma quinta-feira, tu recordas? Sim. Porque aqui toda a gente achou que o amarelo que o árbitro... Isto é jogo violento, claramente. Mas o árbitro advertiu. Os comentadores ilustres desta praça, aqueles dois senhores, sobretudo aqueles dois senhores de que tu falaste, ou melhor, o senhor Duarte Gomes e o senhor Pedro Henriques, que é quem lança todas estas análises, porque é logo o primeiro a fazê-lo lá no VAR de contrafação, achou que isto era amarelo. E porquê? Porque teve muita sorte em não lhe acertar com os pitons. Portanto, agora, para além do mais, é preciso ter sorte para este tipo de jogadas. No entanto, no Tondela Benfica aconteceu um lance que eu também já tive a oportunidade, todos devem lembrar-se disso, de mostrar um lance até menos violento do que este, em que foi expulso o jogador do Tondela e já toda a gente achou muito bem, apesar de não ter acertado com os pitons, porque nestes casos não é necessário acertar com os pitons. Temos aqui dois pesos e duas medidas. Eu acho que é difícil, sem coluna vertebral, conseguir fazer este equilíbrio. Mas, enfim, aconteceu. Aqui ficou uma expulsão por ser feita ao jogador Lucas Áfrico do Marítimo. Aos 25 minutos. Vamos para o próximo lance, um lance no jogo Porto-Braga, para percebermos também o que é que aconteceu em específico. É um penalti que ficou por assinalar. Também espero que o Benfica se tenha queixado disto à Liga, ao Conselho de Arbitragem. Vemos aqui que o jogador do Braga, depois do cabeceamento do Felipe, corta ostensivamente a bola com o braço. É penalti e ficou por assinalar um penalti. Porto Feirense, também um lance de grande penalidade. Este é o lance que... Este é mais um lance de penalti que não foi assinalado ao jogador do Feirense, ao Nascimento, calcou uma arega, primeiro atropelou e depois calcou e não há nada, e é um penalti que ficou por assinalar contra o Feirense. Olharam para as mãos, não olharam para os pés. Não foi este o caso, exatamente. Mas já lá vamos chegar. Zé, Porto Moreirense. Se há coisa que as pessoas podem contar aqui, são com análises factuais. Claro,
eu não me ponho aqui a analisar o subconsciente das pessoas, nem a tentar fazer truques de ilusionismo. Futebol Clube Porto Portimonense, vamos então para o lance dos 18 minutos. Era o lance que o Francisco falava há Este pouco. lance para mim é bastante Era o lance que o relevante Francisco- Aqui da é- forma como se adultera a análise Aqui dos aquele jogos. VAR de contrafação teria sido bastante útil, porque tem câmaras para isso, porque o Brahim é derrubado com a parte da coxa do jogador do Portimonense, o local do contacto é em cima da linha da área, sendo em cima da linha é penalti, e aqui não há imagens ao milímetro com câmaras por cima e por baixo para vermos exatamente onde foi. É verdade que aqui no estádio do Dragão também não há muitos buracos. Enfim, não é tanto no nosso Neste que há mesmo buracos. jogo. Mas a verdade também é que ficou por analisar aqui o local exato da falta e já poderíamos ter visto se era penalti ou não. Foi penalti, sim senhor, nós ampliámos as imagens, analisámos isto imensas vezes, o toque foi em cima da área, era penalti contra o Portimonense. E temos também outro lance neste mesmo jogo, é um lance aos 66 minutos, que também é um lance para grande penalidade. Pronto, e aqui aqueles comentadores de que temos estado aqui a falar, lá falaram neste lance. Mas é um segundo penalti, tanto a crítica, tanto pedem o outro penalti contra o Futebol Clube do Porto, e aqui já vamos no segundo no mesmo jogo. Portanto, aqui, até em penaltis, nós teríamos ganho ao Portimonense, não por 4-1, mas por 2-1, e portanto a vitória seria sempre nossa. Recentemente, não para o campeonato, mas para a taça, tivemos também uma situação no Porto Moreirense, uma situação também evidente de penalti, não é? Sobre o Danilo. Eu tinha também, não sei se lá em cima... vamos ver. Querias analisar o do Corona? Não, era o Santa Clara, exatamente. Santa Clara, sim. Mas podemos ver este primeiro, não há problema, do Futebol Clube Porto Moreirense. O Loume agarra ostensivamente Danilo pela camisola. Aqui não há VAR, nesta competição ainda não há o apoio do VAR, mas a verdade é que ficou mais um penalti para assinalar, e lembro que o Danilo, e quem é que não se sente nestas ocasiões, foi reclamar do lance junto ao Arte e foi viu o advertido cartão por amarelo isso. ainda por cima. Exatamente. Temos... Querias ir ao lance do Corona, é isso? O Santa Clara, o Futebol Clube do Porto, exatamente, que é um outro lance em que Mamadou vai ter este jogo de braços com o Corona. Eu já analisei este lance e disse que, e na minha opinião, eu não considerei isto lance para penalti. Mas neste mesmo jogo pedem que o golo da vitória do Futebol Clube do Porto seja anulado por um lance de braços com menor intensidade do que este. Não há critério, não há coluna vertebral e muito menos há vergonha por parte daqueles comentadores e da comunicação do Benfica que vem agora falar na anulação de um golo quando no mesmo jogo, uns minutos depois, acontece este lance. Que, se fosse verdade que o lance do Futebol Clube do Porto tinha que ser anulado por causa dos braços do Soares, e já vimos que ele primeiro foi agarrado pela camisola, este lance também quem pede a anulação do golo tem que pedir penalti neste lance. Não é o meu caso, já fiz a minha análise e já fiz a minha interpretação deste lance. Mas quem pede que o golo seja anulado tem que pedir penalti neste lance. E se não pedir, é mentiroso, não está aqui a fazer nada, não tem coluna vertebral e não está a prestar qualquer tipo de serviço. Nem à arbitragem portuguesa, nem ao futebol. Vamos para os lances já agora virando a página, para os lances em que o Benfica foi claramente beneficiado. E temos 3 situações para mostrar, não é? Exatamente. Começando pelo Desportivo das Aves Benfica. Quem é que não se lembra daquela agressão, daquela cotovelada violentíssima Um lance a envolver Rubem que o Dias, nosso amigo Rubem Dias, já tão conhecido nestas andanças, dá em Derlei aos 85 minutos? Pede-se a expulsão, o Benfica e os comentadores, e a Liga Real com penaltis, e a Liga Real, agora também há uma Liga Real pós-VAR e não sei o que mais, lá do Sr. Rui Santos, pedem que o Maxi seja expulso por causa de uma entrada que teve com os Chaves. Então e aqui? É verdade que Rui Santos também foca este lance. E os outros? E a comunicação do Benfica? Apresentou queixa deste lance à Liga? A Liga já respondeu? Também deu razão ao E aqui a Benfica? questão é saber se o Benfica tem ou não tem sido beneficiado em algumas situações É que era também. importante que o Benfica dissesse se apresentou queixa deste lance, se quer que o Rubem Dias seja suspenso 2 jogos, por cartão vermelho direto que ficou por mostrar, e em que jogos, já agora, uma vez que o Benfica parece que tem aqui isto à sua descrição, não é verdade? Já agora em que jogos é que pretende que o Rubem Dias seja excluído?
Se era um jogo da Taça da Liga, por exemplo, o Benfica tem sido levado ao colo nos jogos da Taça da Liga. Basta ver os 2 jogos que o Benfica teve. Eu tenho aqui tomado nota e posso muito rapidamente esclarecer os nossos espectadores. No primeiro jogo, o Benfica ganhou 2-1 ao Rio Ave e aos 21 minutos o primeiro gol do Benfica é de um penalti de Seferovic que mergulha na área do Rio Ave, sem que ninguém lhe toque, e foi assinalado penalti. No segundo jogo, o Benfica ganhou 2-0 ao Passos Ferreira e o primeiro gol do Benfica era um fora-jogo claríssimo do mesmo Seferovic, que o árbitro assistente número 2, salvo erro, também deixou passar por estar atrasado em relação ao lance. Também não há VAR. Será que é na Taça da Liga que o Benfica pretende, se o Conselho de Arbitragem der razão, que ali o nosso amigo Rubem Dias tem que ser suspenso por 2 jogos, será que é nestes jogos agora, na terceira fase, e como eles foram levados ao colo pelo seu Presidente da Liga, que não quis investir no VAR para esta competição, e foi ele o grande desbloqueador do jogo do Benfica, porque o primeiro gol na primeira jornada é a falta de VAR que desbloqueia o jogo, no segundo jogo da Taça da Liga é a falta de VAR que volta a desbloquear o jogo. Portanto, o grande desbloqueador do jogo do Benfica é o seu Presidente Pedro Proença, que não pôs o VAR ao serviço. Será que é na Taça da Liga que o Benfica vai autorizar, porque eles parece que têm que autorizar, que o Conselho de Disciplina penalize o Rubem Dias com 2 jogos por este lance? Vamos ver. Vitória de Setúbal-Benfica, também mais uma situação em que o Benfica foi beneficiado. É aquele corte do Jardel de que falei há pouco, que corta uma claríssima oportunidade de golo, não é? A bola vai para a baliza rematada, não com a cabeça, mas com o ombro, e o ombro é legal. Da última vez que eu li as leis do jogo e li em português e em inglês, remata a bola e o Jardel, ostensivamente, com o braço, e acho que estas imagens também são elucidativas, corta a bola, evita de que a bola vá para a baliza onde só estava o guarda-redes. E há uma imagem que se vê que o Jardel corta com tamanha violência e foi de tal forma intencional aquilo que fez, que quase bate com a mão no peito do jogador que estava lá do adversário. Este lance, os nossos comentadores de serviço, aqueles que fazem a opinião, aqueles que no fundo estão a avalizar as queixas do Benfica, dizem que há fora de jogo 2 nestas aqui, fora de jogo, mas o lance começa aqui. Eles querem que 2, no penúltimo lance, é que eles querem que tire fora do jogo. É esta a qualidade das... Tondela Benfica, António. Também temos mais esta situação para mostrar. É o Seferovic. Este foi o lance que eu falei há pouco. São os tais lances de ilusionismo. O Francisco dizia, não apresentam, portanto não existem. Aqui, olhem bem para o discurso era, vejam bem as mãos, vejam bem os braços, vejam, não se passa nada, isto é futebol, o futebol tem contacto, é um jogo de contacto, os jogadores depois aproveitam-se e caem. Esqueceu-se foi de dizer que o nosso amigo Seferovic dá um calcão ali no Jorge Fernandes, no pé, que o atira para o chão, e é por isso que ele cai. E aqui era penal, não é pelos braços. Isto são os tais truques de ilusionismo que deviam ser apresentados, se me permitem. Ilusionismo fraco. Não era na televisão, era agora no Circo de Natal. Aqueles circos que andam por aí, pelas aldeias. Exatamente. Portanto, lances em que o Benfica foi claramente beneficiado, não? Queixaram-se de lances, que apresentem estes não são inventados, nem há possibilidade sequer de haver segundas interpretações aos lances que nós aqui mostramos. Isto não é uma questão de interpretação, isto é uma questão de olhar para as imagens, olhar para o sítio certo, ver o que se passa e denunciar as imagens. Portanto, os seus Duarte Gomes, Pedro Henriques, e eu lamento estar também a juntar, porque de facto está a uns níveis muito grandes acima destes dois. O Sr. Rui Santos está com esta Liga da Verdade, onde só apresenta alguns lances e não considera os outros. De facto, isto não pode ser. Há uma coisa que eu quero garantir, é que enquanto eu aqui estiver, denunciarei sempre isto. Não haverá aqui não haverá aqui nada que não seja a factualidade dos lances, a análise técnica dos lances, e sempre que apareçam senhores destes, sem vergonha, sem coluna vertebral, nós iremos denunciar aqui. E no momento em que isso a mim não me for permitir, e mais, seja a favor, seja contra o Futebol Clube do Porto. Já mostramos aqui lances que eu já disse não são penalti e era contra o Futebol Clube do Porto e nós perdemos o jogo com o Benfica. Já mostramos aqui lances que se pede penalti porque não sei o quê, e eu disse, não é, o critério foi o mesmo, se validar o nosso golo, isto não pode ser penalti. Eu vou continuar a fazer isso. Agora, não há totós aqui no Porto. Totós não há. E esses meninos de Lisboa
Eu conheço-os a todos há muitos anos e sei para que lado é que eles caminham. E se eles pensam que vão conseguir chegar ao final da jornada, desenganem-se. Aqui serão sempre denunciados. Pedro, obrigado pela